Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. Também eu quero de antemão fazer um convite para aqueles que só fazem assistir os conteúdos deste canal. Convido a vocês a participarem de forma direta, se inscrevendo neste canal, deixando seus likes, compartilhando as mensagens, deixando seus comentários, claro, com respeito. E juntos nós iremos crescer nesse entendimento. Então, eu quero trazer mais uma vez uma pequena reflexão que tem como tema o poder da religião versus o poder do evangelho. O poder da religião versus o poder do evangelho. A religião tem poder? Sim. A religião tem poder. E o evangelho? Também sim. O evangelho tem poder. Só que existe um diferencial entre o poder da religião e o poder do evangelho. Principalmente o poder da religião evangélica. Então, existe esse diferencial? Sim, existe essa diferença entre o poder da religião e o poder do evangelho. Ou seja, a religião em si, ou seja, o sistema religioso evangélico em si, usa o seu poder com um objetivo. E o objetivo do poder do sistema religioso é de persuadir os incautos. Essa é a verdade do poderio, do poder da religião evangélica, do sistema religioso evangélico. Então, observem que o poder do sistema religioso, ele tem o objetivo de persuadir, de prender, de manipular, de tirar a liberdade que a graça promoveu, que Cristo promoveu, que Cristo produziu ali na cruz do Calvário. E a sabedoria, o ensinamento do poder religioso é uma sabedoria sem caráter. É verdade, meu irmão. Alguém pode até se assustar com as minhas palavras, mas é uma sabedoria sem caráter. Porque um homem de caráter, um cidadão de caráter, meu irmão, ele não vive manipulando ninguém. Ele não vive enganando ninguém para se dar bem, para se beneficiar. Pelo contrário, um homem de caráter, um filho de Deus, ele tem que passar com a verdade. Doa quem doer. Mesmo que para isso, essa verdade que seja exposta, entendeu? Venha até o quê? Venha até contratempos para você ou para mim. Até que se torne uma perseguição por conta que você está trazendo uma verdade e não esconde ela. Então, a religião evangélica, a sabedoria, o conhecimento da religião é formar as pessoas prisioneiras
escravas. Então, o sistema religioso evangélico, ele omite a verdade, esconde a verdade, ensinando as suas inverdades manipuladoras e enganadoras aos incautos, aqueles que não têm conhecimento. E a maior arma, eu sempre falo aqui em meus áudios, em outras gravações, que a maior arma do sistema religioso é o não conhecimento dos incautos. E observem que o não conhecimento é o ponto forte do sistema religioso para os líderes, para aqueles que estão na liderança. Não é para os incautos, mas para os líderes. Porque os líderes, eles não querem que o povo venha conhecer as verdades. Porque se conhecendo a verdade, a mentira deixa de existir. Foi o que aconteceu conosco, comigo, com você. Então, a maior arma do sistema religioso evangélico é o não conhecimento. E a religião evangélica, ela trabalha, ela tem um objetivo. Qual? Qual o objetivo que eles têm? É de querer que os incautos não conheçam as verdades. Porque se conhecendo a verdade vai libertar. Como nos libertou, como me libertou o evangelho da graça. Foi através do poder desse evangelho da graça que veio a salvação de mente na minha vida. Então, a religião evangélica é oposta, é opositora quando nós trazemos essas verdades, entendeu? Nua e crua. E eles não aceitam. Então, o sistema religioso evangélico, quase que eu não falava, eles buscam o poder e usam o poder, que eles têm para persuadir. Eles trabalham com esse objetivo. E o que significa a palavra persuadir? A palavra persuadir significa levar alguém ou a si mesmo. Veja bem, a palavra persuadir significa levar alguém, levar outra pessoa ou a si mesmo a acreditar, a aceitar ou a decidir sobre algo, ou seja, convencer. Alguém que tem lábia de persuadir qualquer um. Então, poder de convencer alguém, induzir, é o significado da palavra persuadir. E é isso que o sistema religioso, eles fazem. Eles são especialistas em persuadir as pessoas. Então, assim está a religião evangélica em si, o sistema religioso evangélico, eles trabalham desta maneira. É uma sabedoria sem caráter. É bem verdade que a gente não pode generalizar todos, porque tem homens de Deus aí, homens, filhos do nosso Pai, espiritualmente falando, que eles não conhecem, eles desconhecem. Foram enganados, mas hoje já tem homens que conhecem essas verdades, mas continuam a persuadir as pessoas. Então, a religião evangélica vive buscando poder. São instituições criadas, geradas, formadas pelos homens. Entendeu? É o homem que gera, foi o homem que criou isso aí. Vou falar novamente, o sistema religioso vive buscando poder e são instituições criadas, geradas, formadas pelos homens, que se transformaram em empresa com fins lucrativos. Se tornaram empresas, e empresas grandes,
com fins lucrativos. Então, e como qualquer outra empresa, para sobreviver e crescer, a religião evangélica precisa encontrar maneiras, ou várias maneiras, né, para construir, ou seja, várias maneiras, estratégias para construir poder e riqueza e competir no mercado. A religião evangélica, o sistema religioso evangélico, eles vivem competindo. Onde é que tem mais pessoas, eles visam buscar números, eles trabalham com números. É isso que eles sabem fazer. Então, as empresas religiosas, que têm como nome de igrejas de Deus, mas na verdade são igrejas de homens. São instituições dos homens que são formados, que formam a mente das pessoas, que ensinam para transformar, cauterizar a mente dos incautos que vão lá para serem ensinados, que vão lá para ouvirem, para serem instruídos. E nesses lugares, nessas empresas, nessas instituições, os líderes são conhecidos como cães gulosos, lobos devoradores, mercenários. Homens que não estão nem aí, homens que não poupam o rebanho, assim Paulo falou, na linguagem dele lá, quando se referia a rebanhos. Então, os seus proprietários são cães gulosos, lobos devoradores, mercenários, são eles que são os donos da igreja. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que eles trabalham com números no mercado de competição. Mas a igreja de Cristo, ela não pode entrar em competição. Ela não pode visar lucros, né? Fundos. Nós que estamos em graça, a igreja de Cristo, não podemos ter essa visão de se beneficiar com as coisas, com o dinheiro do povo. Isso não é evangelho. Então, eles são especialistas na formação de homens preparados para desempenhar o trabalho dentro dessas gaiolas religiosas. Estão dispostos, e eles estão dispostos, meu irmão. Olha o que eu vou dizer aqui. Eles estão dispostos a exercerem, entendeu? A exercerem o seu poder para buscar riquezas, ainda que para isso venha prejudicar o ser humano. Ainda que para isso venha mentir, manipular o ser humano, esconder a verdade. Trabalham com o intuito de tirar. Veja que o sistema religioso evangélico, a grande parte, eles trabalham com o intuito de tirar. Tirar o dinheiro, tirar a liberdade e tirar o reino dos filhos de Deus, que já foi estabelecido por Cristo há 2000 anos atrás. É esse o objetivo do sistema religioso. Então, são lobos devoradores que não poupam o rebanho, assim falado por Paulo. Veja em Atos capítulo 20, versículo de número 29. Veja o que Paulo disse ali. Claro que essa fala de Paulo aqui foi para aquele tempo ali, foi para os irmãos de Efésios, e Paulo ali estava se despedindo deles ali. E Paulo tinha pressa de chegar em Jerusalém, como a gente sabe, o contexto fala isso. E ele manda chamar os presbíteros, os anciãos lá em Mileto. E veja, porque Paulo tinha pressa, ele queria chegar antes da Páscoa em Jerusalém. E nessa fala aqui de Paulo, veja o que Paulo diz no versículo 29. Vamos ler o 27? Vamos lá ler o 27? Atos capítulo 20, versículo 27. Porque jamais, Paulo está dizendo, eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo foi testemunha de anunciar os desígnios de Deus, os feitos de Cristo na cruz, a liberdade em Cristo. Aí ele continua, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Mas existem igrejas que são de homens, onde eles dizem que são a igreja de Deus, mas a igreja de Deus não vive com mentira, com manipulação, meu irmão. Versículo de número 29. Não, continuando 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Ela é lavada pela água purificadora da palavra. A igreja verdadeira de Cristo não é lavada, não, ela não tem a lavagem cerebral para manipular. Ela não tem uma lavagem de dinheiro. A igreja de Cristo não tem isso, não trabalha com isso. Aí veja, a igreja de Cristo ela foi comprada pelo sangue puro e imaculado. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, Paulo estava alertando eles. Paulo disse, olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós, Paulo disse, não é de longe, é entre vós. Penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Lobos vorazes, que não tem pena do rebanho, Paulo estava dizendo. Assim está nos dias de hoje. Lobos devoradores vorazes, que não poupam nem o Bolsa Família de uma pessoa que já vive em dificuldade, tem 3, 4 filhos, mas tem que tirar o dízimo. Você está entendendo? Não poupam nem um catador de latinha, meu irmão. Eles não poupam. Eles não querem saber. Eles querem tirar. Então, veja que a religião evangélica, o poder da religião evangélica é diferente do poder do evangelho. O poder da religião evangélica é diferente do poder do evangelho de Cristo, do evangelho da graça, do evangelho eterno. Existe sim um diferencial, entendeu? Porque nesses lugares, os lobos devoradores, eles tiram a liberdade, eles tiram o dinheiro e eles tiram o reino da mente das pessoas. Então, eles tiram o dinheiro dos incautos para enriquecerem, para viverem de vida boa. É isso que eles sabem fazer, ostentando com o dinheiro do povo. Entendeu? É isso que eles sabem fazer. Nós estamos cansados de falar isso. E é preciso falar, meu irmão. Agora eu pego carona aqui na fala do irmão Elcio. E ainda tem alguns engraçadinhos aí que dizem que a gente não precisamos falar desse evangelho. Como? Eu me congratulo com as palavras do irmão Elcio, porque foi através desse evangelho que a minha mente veio ser aberta. Os olhos veio ser iluminados. Então, se a gente não usa a Bíblia, mesmo sabendo que tem algumas coisas que foram adulteradas, claro que a gente sabe, principalmente nos evangelhos, nos livros históricos, sinóticos, onde contam a biografia de Cristo, do Cristo da carne, nós sabemos disso. Mas aqui é a bússola, ainda continua sendo a bússola, para a gente mostrar a verdade, mesmo sabendo que essa Bíblia foi escrita para um povo. Mas nós temos coisas aqui que nós podemos trazer para os nossos dias. E foi esse evangelho que abriu e iluminou a minha mente. Então, eles usam o sistema religioso, eles usam a fé dos incautos para terem proveito. Entendeu? Terem proveito próprio. É isso que eles sabem fazer. Usam a fé dos incautos
para proveito próprio, fazendas, iates, apartamentos de luxo, carro de luxos, mansões, conta bancária gorda, aviões. Nós sabemos disso, meu irmão. Nós sabemos disso, conta bancária gorda, nós sabemos disso. Então, a igreja de Cristo do primeiro século, eles se reuniam para dividir os bens. Claro, e você não venha dizer, meu irmão, que ali era outro contexto, porque eram comunidades pobres, eram também, os dias estavam próximos. Sim, o contexto é que os dias estavam próximos, mas eles viviam em comunhão, porque assim Cristo os ensinou. Entendeu? Mas a igreja, porque tem pessoas que usam aí esse contexto, claro que eram os últimos dias, por isso que eles faziam, vendiam as terras, dividiam as terras, os bens, porque eles estavam se aproximando dos dias. Aí usam com pretexto de não querer fazerem. Tem muitos aí que é assim, aproveitam, mas não tem nada a ver. Fazer o bem às pessoas não ficou só lá naquele tempo. Não tem nada a ver, meu irmão. Isso aí é uma saída, é uma saída pela tangente. Entendeu? Claro que o contexto era isso, os últimos dias. Entendeu? Então, a igreja primitiva, eles se reuniam, ou seja, eles se reuniam para dividir o que eles tinham, os bens. A igreja de hoje, as instituições, as empresas evangélicas se reúnem para tirar. A igreja primitiva se reuniam para dividir. Se reuniam para dividir. E ajudar uns os outros. A igreja do século XXI se reúne para tirar o que é dos irmãos. É isso que eles sabem fazer. Então, observe, meu irmão, que é isso que está acontecendo. Eu quero terminar aqui com 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vamos lá, eu quero terminar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vamos lá? Olha o que está escrito aqui. Olha o que Paulo escrevendo aqui para aqueles irmãos de Coríntios. Aqui fala do caráter da pregação do apóstolo Paulo, ali no primeiro século. Olha aqui o que Paulo vai dizer aqui no capítulo de número 2. Vamos ler até o versículo 5. A epígrafe já está dizendo tudo, o caráter da pregação de Paulo. Aí Paulo diz assim, Paulo está dizendo ele está escrevendo, ele escreveu essa carta. Eu, irmãos, os irmãos de Coríntios, os irmãos daquela comunidade de Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Paulo anunciava o evangelho da incircuncisão. Paulo dava testemunho do evangelho de Deus, do evangelho de Iau. Anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo estava dizendo aqui, muito claro o que Paulo está dizendo aqui. Paulo dava testemunho e ele não usava aqui artifícios, artimanhas, meios de querer se dar bem, levando ali o testemunho de Deus, anunciando o evangelho da reconciliação, anunciando que Cristo, o Cristo crucificado. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Versículo 2, porque decidi nada saber entre vós. Paulo disse, eu não procurei saber nada a respeito de vós, do que vocês tinham, dos seus bens, porque o sistema religioso hoje, a religião evangélica faz isso. Eles querem saber quanto você ganha, quanto você tem, o quanto você ganhou. É isso que eles sabem fazer. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja que Paulo disse, eu não quis saber nada a respeito da vida pessoal de vocês, quando eu fui ter convosco.
Eu não quis nada de bens materiais de vocês, de tirar nada de vocês, a não ser de dar testemunho de Deus, anunciar o evangelho. Aí Paulo continua aqui, ó. Ele diz, no 3, e foi em fraqueza, temor e em grande tremor que eu estive entre vós. Observe, meu irmão, Paulo está dizendo aqui, ó, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo de número 4. Aí ele diz aqui, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Linguagem persuasiva. Usar estratégicas, usar artimanhas, usar meios de manipular, de enganar e de se dar bem. De querer se dar, de querer se aproveitar. Quando Paulo anunciava o evangelho, ele disse, não, nada disso. Olha, vamos lá, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo anunciava o evangelho do evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que tem poder para salvar a mente das pessoas. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não é em sabedoria humana que Paulo diz que a fé de vocês tem que se apoiar, mas no poder de Deus. E é isso que nós fazemos aqui. É isso que esse canal Democracia Espiritual faz aqui. Olha o 3. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, linguagem persuasiva de sabedoria. E a palavra, eu já falei aqui o que significa palavra persuadir, o significado. A expressão persuadir significa levar alguém ou a si mesmo, a você mesmo, a acreditar, a aceitar ou a decidir sobre algo, convencer alguém que tem lábia de persuadir, qualquer um, poder de convencer alguém, induzir. Então Paulo está dizendo aqui, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, sabedoria humana, claro, mas em demonstração do Espírito e do poder. E era isso que Paulo anunciava. Paulo não anunciava o evangelho, dava testemunho do evangelho para se beneficiar com palavras persuasivas, querendo saber o que o povo tem, o que eles tinham, para arrancar, tirar, como faz o sistema religioso hoje. O poder do sistema religioso. Mas veja, Paulo anunciava um evangelho que tem poder para a salvação. Vou terminar aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16 e o 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de mente. Olha, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oh, glória! Então, meu irmão, existe um diferencial entre o poder da religião e o poder do evangelho. O poder da religião é persuadir, manipular e enganar para prender as pessoas e tirar dessas gaiolas religiosas, prender as pessoas nessas gaiolas religiosas e tirar a liberdade, tirar o dinheiro e tirar o reino de Deus da mente das pessoas. Mas o poder do evangelho da graça, entendeu? É o quê? Tem poder sim de salvação da mente das pessoas, do homem passar pela metanoia, ter uma metanoia na mente. E esse evangelho abriu o meu e o seu olhos, e por isso devemos ainda usar essa Bíblia aqui, mesmo sabendo que tem algumas coisas adulteradas, mas foi através daqui, dessas escrituras aqui, do que está escrito, principalmente nas cartas paulinas, que a minha mente, que eu vim enxergar, pois eu era cego e hoje eu vejo. Amém? Hoje é essa palavra que eu quero deixar. Bom final de semana para todos vocês. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like e compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. O irmão André Palhares está enfermo, meu irmão.
está com a garganta bastante inflamada e não tá dando nem para ele gravar, tá certo? Mas logo, logo eu acredito que nosso irmão vai voltar. E também se inscreva no canal do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MDCG. Amém? Não, MGV. Elcio de Jesus, MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Sistema religioso, nunca mais.